Olá a todos, meu nome é Pamela Rodrigues e hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Expansão Urbana de Cidades Médias, uma análise do índice de expansão urbana de Uberaba, em Minas Gerais. O objetivo do trabalho é calcular o índice de expansão urbana da cidade em contraponto com os planos diretores. Como recorte espacial, então, a gente tem toda a área urbana de Uberaba, mas a gente vai considerar somente as expansões urbanas que aconteceu. E a gente vai considerar alguns marcos urbanísticos importantes para definir o recorte temporal. Então, a gente tem a publicação do primeiro plano diretor da cidade em 91, a gente vai ter o primeiro plano diretor pós-estatuto da cidade em 2006, a gente tem uma grande alteração nesse plano diretor em 2014, e em 2022 inicia-se a revisão do plano diretor, que ainda está em andamento. A gente também vai considerar como o salto temporal de 91 para 2006 é muito maior do que os outros, a gente também considerou 98 como uma data intermediária para criar esses períodos de análise. A metodologia que a gente vai utilizar é o índice de expansão urbana, proposto pelo Xiaoping Liu, e ele vai classificar a expansão urbana como preenchimento de vazios, expansões de borda ou núcleos urbanos dispersos. Para fazer essa classificação, a gente vai pegar os fragmentos de expansão urbana que tem, e para cada um deles a gente vai jogar um buffer. No caso do trabalho, o buffer utilizado foi de 10 metros. E aí a gente vai ver o quanto dessa área do buffer sobrepõe uma, uma área já ocupada, já urbanizada, e quanto sobrepõe uma área vazia. Então, aqui a gente tem os exemplos, né? Em vermelho a gente tem o buffer, esse verde mais escuro aqui é um tipo de preenchimento de vazio, uma expansão de preenchimento de vazio. Então, a gente vê que ela é completamente cercada por área já ocupada. Esses verdes claros, a gente tem um tipo de ocupação que é o preenchimento, a expansão de borda. Então, ela não está completamente dentro dessa área ocupada, mas ela tangeia essa área ocupada. E, por fim, a gente tem os núcleos urbanos dispersos, que ficam completamente isolados da área já ocupada e cercados de áreas vazias. Então, os índices que a gente trabalha no artigo vai ser o índice de expansão urbana, como a gente já citou, e ele é basicamente a porcentagem da área desse buffer que sobrepõe uma área já ocupada. Quanto maior for esse número, mais inserido na área consolidada o fragmento está, e a gente vai calcular para cada fragmento de expansão que teve nesse período. E a gente vai ter o MEI, que é o índice médio de expansão. O índice médio de expansão, ele vai ser o somatório, é, o somatório, e a gente vai somar. No caso, para cada fragmento, a gente vai pegar o lei desse fragmento e vai dividir pelo número total de fragmentos de expansão. E aí a gente soma os valores de todos esses fragmentos e a gente vai ter o índice médio de expansão é, para o território que a gente está pesquisando. No caso do trabalho, a gente está olhando a cidade de Uberaba. Então, o MEI ele vai ser o índice médio de expansão para aquele período temporal da cidade inteira. Quanto maior é o valor, mais compacta é a expansão e, claro, quanto menor, mais dispersa é essa expansão. E aí, por fim, a gente vai ter o índice médio de expansão ponderado por área, que ele vai fazer uma relação muito parecida com a do lei, mas em vez de a gente dividir pelo número de fragmentos, a gente vai multiplicar pela área desse fragmento dividido pela área total de todos os fragmentos. Então, aqui ele vai considerar também a área desse fragmento e não somente a quantidade de fragmentos que a gente tem. E aí, isso é muito interessante para a gente conseguir colocar um peso para a área desses fragmentos também. Quando a gente coloca só contabilizado, você pode ter um número de fragmentos que tem uma área muito pequena e um fragmento que tem uma área muito grande. Então, na morfologia da cidade, isso acaba impactando. E da mesma maneira do MEI, quanto maior é esse valor, mais compacta é a expansão. Então, inicialmente, a gente traz essas análises temporais, onde a gente pegou o número de fragmentos pelo intervalo do lei, a gente pegou o intervalo de 5 em 5, então, a primeira barra é até 5, a segunda entre 5 e 10, a terceira entre 10 e 15, e sucessivamente. E aí, o que que a gente consegue observar? Quando a gente pega o período de 91 a 97, a gente tem
é, a gente tem um destaque muito grande para os fragmentos que são menores do que 5, o intervalo de lei, e para os que são maiores que 95 até 100. Então, a gente percebe que a gente tinha muitas. A gente tinha esses fragmentos que eram de urbanização dispersa, a gente tinha esses fragmentos que era de preenchimento de vazio, e a gente tinha pouco do que fica ali no meio. E aí, à medida que a gente vai avançando, quando a gente pega de 98 a 2006, isso ainda acontece, mas a gente começa a ter mais fragmentos nos valores intermediários. Quando chega 2006, esse fenômeno ele desaparece por um tempo, de 2006 a 2013. A gente vai ter ali valores muito parecidos, quantidade, número de fragmentos muito parecidos, e quando chega em 2014, a gente começa a ter essa discrepância novamente, mas aí a gente não vai ter, igual a gente tinha em 91, e em 98, tanto no 5 quanto no 100. A gente vai ter mais no 5, e ainda assim um valor mais equilibrado nesses valores intermediários, embora muitos valores de intermediário a gente não tem fragmentos deles, e após 2022, esse fenômeno se intensifica, então a gente vai ter mais ocupações que são isoladas, e a gente vai ter menos ocupações que, que ainda tem um pouco do buffer sobrepondo a área ocupada, e a gente não vai ter nenhuma que seja acima de 85. Então, o máximo que a gente vai ter de contato com a área urbana consolidada vai ser até 80%. Isso para o lei. Agora, para o índice médio de expansão e o índice médio que a gente vai considerar a área ponderada, a gente vê que eles seguem uma tendência um pouco diferente entre eles. Então, quando a gente pega nesse gráfico aqui, que a gente tem o verde, que vai ser o índice médio, ele tem uma tendência a diminuir de 91 até após 2022, né? Então, ele começa ali quase um pouco mais de 50% e ele vai diminuindo até chegar a um pouco menos de 20%. Já quando a gente considera a área, esse valor, ele começa baixo, ele começa a, a subir até chegar em 2021 de maneira constante, né? Mesmo que essa subida não é, seja mais sutil, e aí após 2022 esse valor cai completamente. E nessa análise é importante considerar que, como a gente está considerando a área, um fator que pode impactar muito esse número ser maior ou menor é o tamanho dos loteamentos que são implantados. E após 2014, como já foi dito anteriormente, a gente tem essa permissão de que seja construídos loteamentos é, habitacionais de acesso controlado na área de transição urbana, que antes era uma área que era destinado a chácaras e sítios de lazer, atividades rurais de baixo impacto. E esses loteamentos atualmente podem ser implantados em qualquer lugar da transição, desde que desde que o loteador leve a estrutura para o lugar, né? Incluindo asfalto, energia e tudo mais. Então, essa permissão, ela provavelmente começa a ser percebida um pouco após de quando a gente tem essa mudança na legislação. E isso pode ser um dos fatores pelos quais a gente tem essa queda tanto no índice médio quanto no índice médio quando a gente considera a área. Além disso, além dos índices dos intervalos de lei, a gente também vai ter os critérios do lei para que seja considerado em cada um dos tipos de expansão. E aqui a gente utilizou dois critérios. O primeiro critério, ele vai utilizar o critério do próprio Liu, que vai considerar o preenchimento de vazios quando se tem um lei maior que 50, então mais de 50% da área do buffer sobrepõe uma área urbanizada. O, a expansão de borda é quando fica entre 0 e 50. E, por fim, o núcleo urbano disperso, que vai ser quando lei é 0. E considerando a realidade da cidade que a gente está estudando, que é Uberaba, e também considerando um critério de contiguidade que foi estabelecido, de que pelo menos 40% dessa, do perímetro desse loteamento tem que estar em contato
Com a área de expansão, a gente cria esse segundo critério. Então, para que seja considerado um preenchimento de vazio, o leito vai ter que ser maior que 80. Para ser considerado uma expansão de borda, entre 40 e 80, considerando esse critério de contiguidade. E quando for inferior a 40, a gente vai considerar como núcleo disperso. E a gente vai fazer essa análise comparando os dois critérios. Quando a gente pega de 91 a 97, a gente vai ter a gente ainda tem uma quantidade mais considerável de preenchimento de vazios, quando a gente considera o critério 1, e como a gente observou nos gráficos, a gente também tem esse contraponto com os núcleos urbanos isolados. Quando a gente considera o critério que é mais restritivo no que vai ser considerado como expansão de borda, isso acaba mudando, a gente tem menos áreas que são consideradas como preenchimento de vazios, elas ainda são presentes e a gente tem mais núcleos urbanos dispersos. E algumas coisas que a gente observa nesse critério, por exemplo, aqui a gente tem essa área implantada que ela é conectada por uma única via e que realmente faz mais sentido que ela seja um núcleo isolado do que como a gente teve aqui, que é uma expansão de borda. De 98 a 2006, a gente começa a ter mais expansões de borda, quando a gente usa o critério 1, mas a gente ainda tem uma área considerável de preenchimento de vazios, e quando a gente usa o critério 2, essa área de preenchimento de vazios acaba diminuindo muito, e novamente, igual no intervalo anterior, a gente começa a ter mais áreas que são núcleos dispersos. Mas quando a gente olha com um pouco de atenção, por exemplo, aqui, que embora ele faça divisa com outro loteamento já existente, ele está longe dessa mancha urbana consolidada, então faz sentido que ele seja um núcleo disperso. De 2006 a 2013, a gente continua percebendo os mesmos fatores quando a gente compara os dois. Então, a gente tem áreas que era considerado como preenchimento de vazio, por exemplo, esses loteamentos aqui, que viram um fragmento só e que ele fazia divisa com essa parte, e aí ele era considerado como preenchimento de vazio, mesmo que grande parte dele estivesse para uma área ainda não ocupada, e de acordo com o segundo critério de avaliação, isso acaba se tornando uma expansão de borda. E a gente continua tendo cada vez menos dos preenchimentos de vazio e mais do tipo de núcleo urbano isolado. De 2014 a 2021, a gente continua com a mesma coisa. Alguns loteamentos que eram considerados como preenchimento de vazio, mesmo tendo uma grande área que ficava para uma área ocupada, passam a ser classificados como expansão de borda, no segundo critério, e a gente também tem um número maior de núcleos urbanos isolados que se refletem de certa forma, né? Como a gente vê aqui em cima, que é a mesma questão da área anterior que eu falei, embora tenha esse contato com um parcelamento já existente, ainda é uma área que está longe da mancha urbana consolidada. E após 2022, que aí é onde a gente tem uma diferença ainda maior, porque a gente tem basicamente só núcleos urbanos dispersos, tendo uma área aqui onde a gente tem uma expansão de borda. E quando a gente para analisar isso durante os anos, a gente vai utilizar dois critérios. Um que é o número de fragmentos. Então, a gente vai ver o tipo de expansão por porcentagem de número de fragmentos. A gente utilizou porcentagem, porque como a gente tem números de fragmento diferente ano após ano, para isso ficar um pouco mais fácil de comparar ano por ano. E também a gente utilizou a porcentagem diária para cada um desses tipos de expansão. A parte que está nesse verde meio azulado, ou nesse azul meio esverdeado, é considerando o critério 1, que vai considerar como núcleo urbano isolado só se for zero, como expansão de borda de 0,50 e maior do que 50 como preenchimento de vazio. E o que está
Em rosa, a gente vai considerar o segundo critério, que é o que vai considerar como núcleo urbano isolado, se é menor do que 40 o lei, entre 40 e 80 como expansão de borda e maior que 80 como preenchimento de vazio. Então, primeiramente, comparando o critério 1, o número de fragmento, com a área. E aí a gente percebe que, embora o número de fragmento ele era superior como preenchimento de vazio de 91 até 2005, quando a gente joga a área, a gente percebe que a expansão de borda, quando a gente fala da área, ela era mais predominante. Quando a gente. E a gente continua, né? A gente vê que o número de fragmentos, a gente começa a ter um aumento expressivo da expansão de borda, e esse aumento ele também se traduz quando a gente olha pela área. Mas tem alguns lugares que a área é tão pequena que ela quase não aparece no mapa. E faz sentido que a gente tenha áreas menores para preenchimento de vazio, porque a gente vai estar ocupando aqueles lugares que já existem na cidade. Quando a gente passa para o critério 2, a gente observa esse mesmo fenômeno, mas a gente percebe que no 2 a ocupação do tipo núcleo urbano isolada, ela é predominante em quase todos os critérios de análise, e quando a gente joga para a área que isso tem, essa diferença é maior ainda. Com essas análises, a gente percebe que a gente tem essa tendência a uma urbanização mais dispersa em Uberaba e que isso é, vem se intensificando com os anos. E à medida que a gente vai vendo essas análises e considerando as áreas, e principalmente porque o critério 2 é um critério um pouco mais restritivo, a gente começa a ver muito mais núcleos urbanos dispersos do que preenchimento de vazio na urbanização da cidade. E considerando que a gente utilizou um critério mais restritivo, é, onde teria que ter 80% para que seja preenchimento de vazio, isso para uma cidade que já está consolidada, realmente talvez não seja possível, porque talvez não tenha uma área suficiente para que você tenha esse tipo de loteamento. Mas mesmo quando a gente considera o critério menos restritivo, considerando como preenchimento de vazio acima de 50%, a gente percebe uma diminuição no número e na área desses loteamentos ao passar do tempo. Essa análise reforça que a gente não somente realmente tem uma dispersão urbana na cidade, mas que também essa dispersão, a construção dessa dispersão vai mudando ao longo do tempo. É, para trabalhos futuros, a gente entende que, além dessa análise da expansão urbana, seria interessante que a gente aliasse isso com outros estudos, como de densidade, de acesso a equipamentos públicos comunitários, para a gente analisar também, além dessa questão da expansão urbana, a questão das desigualdades socioespaciais. Outra coisa que também a gente pensa que poderia ser incorporado no trabalho é a consideração de barreiras físicas, como rodovia e ferrovia que a gente tem, que corta a cidade de Uberaba, e também do aeroporto, que é uma barreira física muito expressiva, na análise do critério de contiguidade, para entender se um fragmento de urbanização ele tá para uma área urbanizada, mas está dando para uma rodovia ou para uma ferrovia, que é um limite físico, a gente pode considerar isso no cálculo do buffer, a gente precisa, é, ou a gente não pode tratar aquilo como uma área efetivamente ocupada. E por fim, a gente fez o cálculo do índice de expansão urbana considerando o perímetro dos loteamentos para criar os fragmentos de expansão. E a gente entende que também é interessante que a gente faça um comparativo de um cálculo do índice de expansão urbana, considerando uma análise do raster, das imagens históricas para ver a expansão da urbanização mesmo, e não somente o perímetro desse loteamento que vai demorar para se consolidar. Mas a gente também entende que, do ponto de vista de políticas urbanísticas, a gente precisa entender como que essa realidade era quando os loteamentos foram implantados. No mais é isso. Gostaria de agradecer a todos pela atenção. Deixe o meu e-mail para caso tenham algum questionamento ou querem entender melhor um pouco do trabalho e da metodologia. E também gostaria de agradecer a CAPES, que financiou esse trabalho por meio de bolsa de doutorado. E é isso. Muito obrigada.